quando você peca, quando você erra, você se afasta de Deus. E quando você se afasta, você fica miserável, fica doente. E quando você fica doente, diga, você fica sem força. Então abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Você vai ver a atitude aqui do jovem que saiu da sua casa, não é? Aquele jovem achando que estava certo. O filho pródigo pecou contra seu pai e foi para bem longe do seu reino, para bem longe do seu pai. E ele foi à miséria. Ele bebeu, fumou, se prostituiu, começou a passar fome, ser humilhado, e ele foi à miséria. E quando ele foi à miséria, ele sentou num canto ali, comendo comida de porco. É assim que quando a pessoa peca, ela come lixo, ela não tem parte do que o pai come. Então, ele comendo comida de porco, comendo lavagem, e ele senta ali e começa a chorar e começa a pensar: o pior no reino do meu pai, o menor no reino do meu pai, o escravo come do melhor e come melhor do que eu aqui. O menor da casa do meu pai tem carne, tem o melhor da sua mesa, e eu, como filho, estou comendo migalhas que porcos comem. Então ele sentou e começou a pensar, e reconheceu os seus pecados e reconheceu os seus erros. Veja comigo aí, ó, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 17, diz o seguinte, ó: e caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante quem? Perante ti. Ele está ou não está reconhecendo? Ele está reconhecendo. Ele caiu em si, ele pensou: peraí, eu estou pecando, eu estou fazendo coisa errada, e por fazer coisa errada, estou comendo lixo, estou comendo sobra. E quantos trabalhadores do meu pai, que nem filhos são, estão comendo melhor do que eu? E ele volta, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na sua mão, e sandália nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O pai daquele menino, daquele jovem que estava perdido, ele representa Deus. E aquele jovem, o filho pródigo, representa eu e você. Quando nós pecamos, quando nós erramos, o desejo que vem no nosso coração é esse: é de ir embora, é de fugir, é desaparecer. E com isto, o diabo ele faz a festa sobre a nossa vida. Então o diabo faz a festa e começa a acusar. E é neste momento de acusação, de blasfêmia, de medo, de dúvida, comendo o lixo da sociedade, comendo a porcaria que sobra da mão dos outros, não é? A gente tem que cair em si. Olha aqui para mim, ó. Cair em si, meditar, pensar, parar, estudar, analisar. Peraí, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? De onde eu saí? Por que eu larguei o meu pai? Por que eu larguei a minha terra? A casa do meu pai era tão bom,
ele cuidava de mim, me dava o melhor, eu tenho que voltar para lá. A casa do teu pai é a igreja. E quando você sai da igreja, você vai comer o pão que o diabo amassou, que o diabo vomitou, rejeitou, humilha, pisa, acusa, e você é um Zé Ninguém. A sociedade não te reconhece, e você passa a viver com medo, apavorado, e nada dá certo para você. E Deus já não é mais o teu Deus, mas sim o diabo é o teu Senhor. Então há uma necessidade de cair em si. Por que que você saiu da casa do Pai? Por que que você peca dessa maneira? Você tem que voltar atrás dos teus erros, tem que voltar atrás dos teus pecados, reconhecer que é um pecador miserável e voltar para os braços do teu Pai. Mas o que é que passa, pastor, na mente de um pecador? Ele pensa que Deus não pode mais perdoá-lo, que Deus não ama mais ele, que Deus não quer mais uma pessoa que nem ele. Ele é um lixo, ele é um Zé Ninguém, ele não serve mais para a obra de Deus, ele não tem mais capacidade de voltar àquela posição de filho, de homem de Deus, de mulher de Deus que falava em línguas, de louvava, que era obreiro ou fazia alguma coisa na igreja. Ele se vê incapaz, não tem mais condições. E o jovem também achava assim. E o jovem voltou, e ao longe, quando ele voltava, ele pensando que seu pai estava em casa, pensando que ele ia bater na porta e seu pai não ia sair para perdoá-lo, e que ia tratar ele como um trabalhador. Quando ele vai chegando perto da fazenda, perto da casa do seu pai, quando ele menos espera, ele enxerga de longe o seu pai de braços abertos, dizendo: filho, vinde à casa do teu pai, vinde, meu filho, o teu pai te perdoa. E o filho sai correndo, abraça o seu pai, e ele diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, contra ti, perdoa o teu filho. E ao contrário do que o menino esperava, de ser tratado como escravo, como trabalhador, o seu pai disse: empregados, dai uma veste nova para eles, colocai um anel no seu dedo, porque o meu filho era perdido e se achou, porque o meu filho era morto e agora vive. Diga glória a Deus. Alguém quer viver aqui? Volta para os braços do Pai. Se perdoa, esquece o mal, esquece o pecado, perdoa o teu irmão e volta para a casa do teu pai e abraça ele, beija ele e fica com ele, porque o galardão e a recompensa do teu pai, ela é toda tua e só para você. Ele tem tudo de bom reservado, ele quer dar para você, ele não quer dar para outra pessoa, ele quer dar para você. O reino de Deus, os céus, tudo que tem de belo nos céus e no seu reino, Deus não preparou para o diabo, Deus preparou para nós. E você ainda não quer ir para lá, e você ainda fica se rejeitando, se condenando, se diminuindo, achando Zé Ninguém. Tudo que Deus tem de bom é nosso por direito, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nosso. Eu quero te mostrar mais ainda a terceira coisa que você tem que fazer para Deus te perdoar. Abra comigo aí, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 4. Quando o pecado vier te condenar, quando você pecar, você vai fazer uma coisa com fé. Versículo de número 14 está dizendo o seguinte: quando eu pecar e você pecar, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, que tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia
e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Quando eu estiver errado, quando eu praticar alguma coisa errada, quando eu vacilar, pisar na bola, você tem que fazer uma coisa: você tem que correr para os braços do Pai. Vim perante o trono, da glória de Deus, com ousadia, com certeza, com convicção, que eu vou me ajoelhar hoje lá na igreja e Deus vai me perdoar. Você não pode vir para a igreja desacreditado: peraí, faz tanto tempo que eu pequei, Deus não me perdoou, e guardar aquela mágoa no teu peito, segurando, morrendo, machucando você, o mal te dizendo para você que não tem jeito, que você está perdido, que esse pecado aí você vai morrer com ele. Você tem que dizer: não, peraí, eu não vou morrer não. Hoje eu vou lá na igreja, vou me ajoelhar perante o altar de Deus, vou orar a Ele com fé, e Ele vai me perdoar. Em nome do Senhor Jesus, tenha essa certeza no teu coração agora. Diga: eu profetizo na sua vida. Chega de ser fraco espiritual. Você é forte. Você pode muito mais do que você imagina. Quanto mais acreditar em Deus, para que Ele possa te perdoar. Diga: hoje Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, em nome de Jesus. Alguém acredita? Hoje eu marquei um encontro com Deus, e eu pedi ajuda para Ele, ao juiz maior. Eu falei para Deus: Deus, eu preciso de um advogado. Ainda que eu pregue, Senhor, lindo, maravilhoso e poderoso, tem muita gente que mesmo assim não acredita. Tem muita gente, Deus, que mesmo assim não toma posse da mensagem, não vai viver isso. Então eu preciso, Senhor, que o Senhor me empreste, ou então mande ali na Leão de Judá o teu advogado fiel. E ele está aqui nessa noite, ele está aqui perante o altar de Deus, e ele vai te perdoar hoje, viu? Nenhum pecado, nenhuma condenação, nenhum mal vai resistir mais sobre a tua vida. Não é mesmo, pastor? Ele está aqui, tá? Se você pudesse ver, ele está aqui do meu lado. Ele vai perdoar o teu pecado. Está ansioso esperando você abrir a tua boca e contar a tua causa perante Ele. Ele vai perguntar: o que é que te passa? Ah, Senhor, o que passa comigo é porque eu fiz uma coisa errada e minha alma sofre por causa disto. O meu espírito geme, Senhor, por causa deste mal, e eu não consigo me libertar. Ele só apenas com um toque, Ele vai dizer: seja livre desse teu mal, em nome de Jesus, e você vai ser livre. Pastor, é verdade isso? Me prova na Bíblia. Vou te provar na Bíblia. Abra comigo aí, em 1 João, para finalizar, capítulo de número 2. 1 João, capítulo número 2, versículo 1. Meus filhinhos, palavra linda, hein? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Como é o nome dele? Não é Maria? Não é Francisco? Como é o nome dele? Jesus Cristo, o justo, e Ele é a proposição pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Nós temos um advogado fiel, poderoso, magnífico, bondoso, extraordinário. Não tem quem bata de frente com Ele, não tem causa que Ele não ganhe. E hoje Ele vai peleitar a tua causa, seja Ele qual for, e você vai ganhar em nome do Senhor Jesus. Ele vai ganhar a tua causa. Pastor, é complicada a minha causa. Não, Ele vai ganhar.
Pastor, mas é difícil. Não, mas ele vai ganhar. Pastor, não tem jeito, mas ele vai ganhar. Pastor, é impossível. Ixi, impossível é a palavra que alegra o advogado fiel. É a palavra que ele mais ama, para ele mostrar para o mundo que ele é poderoso e que tudo pode. Ele vai ganhar por você. Fique de pé. Eu profetizo na tua vida hoje em nome de Jesus. Toma posse, tá? Toma posse aí. Que quando você sair por aquela porta, escute, você entrou hoje como um pecador miserável, talvez até com problema sentimental, familiar em todas as áreas, talvez o financeiro. Quando você sair por aquela porta, você vai sair como a alma de um bebê, limpo, purificado e mais alvo do que a neve, e nenhum pecado vai estar mais sobre a tua alma. Diga, eu tomo posse em nome de Jesus. Alguém toma posse aqui? Então aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Vem todo mundo aqui.